no livro do Charles Leadbeater. O Charles Leadbeater foi um grande teósofo, logo no início do movimento, foi contemporâneo da Madame Blavatsky, e ele deixou uma extensa obra. Ele era inglês de formação ocidental, mas depois se mudou para a Índia, na Sociedade Teosófica em Adyar. É uma pessoa que teve contato com os grandes mestres da sabedoria, desenvolveu a clarividência, inclusive ele é famoso por um dos livros que é adotado não só dentro da teosofia, mas em outros movimentos espiritualistas também, que são chakras, e que ele escreveu todo esse livro baseado na observação dele como clarividente. Antes de entrar no tema propriamente, o Osmir Clemente, em todos os workshops que ele inicia, ele mostra a exortação de Buda. E a exortação de Buda ele fala sobre o espírito crítico que nós temos que adotar em relação a todos os ensinamentos que chegam até nós. Não aceitar nada cegamente, mas sim através de uma análise profunda. Então, não acredite em algo simplesmente porque ouviu. Não acredite em algo simplesmente porque todos falam a respeito. Não acredite em algo simplesmente porque está escrito em seus livros religiosos. Não acredite em algo porque seus professores e mestres dizem que é a verdade. Não acredite nas traduções só porque foram passadas de gerações e gerações. Mas, depois de muita análise e observações, se você vê que algo concorda com a razão e que conduz ao bem e benefício de todos, aceita-o e viva-o. Então, essa é a postura que se espera de cada pessoa que faz contato com a teosofia. É não aceitar qualquer tipo de ensinamento, por mais elevada que seja a pessoa, por maior que seja a hierarquia espiritual dela, mas a verdade somos nós que temos que encontrar. Ela não pode ser imposta. Há mais ou menos 400 anos atrás, o grande dramaturgo William Shakespeare falou: há mais mistérios entre o céu e a terra do que toda a nossa vã filosofia. Ele naquela época já mostrava que aquilo que nós desconhecemos é um universo muito maior do que, na realidade, aquilo que nós conhecemos. Lembre-se, as coisas precisam estar ocultas para serem reveladas. Esse é o aspecto da própria teosofia. A teosofia, ela é ocultista também, porque ela está constantemente revelando à medida que a humanidade vai se capacitando para receber os ensinamentos. Algumas citações sobre o oculto. Sócrates, uma frase famosa: só sei que nada sei. Era um sábio, dono da sabedoria, e, no entanto, quando ele chegou no final da existência dele, ele só tinha uma certeza, que ele não sabia nada. Isso mostra como é que o universo do conhecimento é grande. Uma frase do Buda: as coisas invisíveis são a maioria. Então nós temos muito mais para aprender, muito mais conhecimento para adquirir do que na realidade aquilo que já se conhece. Eliphas Levi, que foi um grande ocultista: o homem nada sabe, mas é chamado a tudo conhecer. Uma citação na teosofia: tudo tem o seu lado oculto. E uma outra citação:
o lado invisível de importância muito superior ao que é visível. Então a gente vê que o ocultismo, dentro de diferentes escolas, tem o mesmo enfoque, ou seja, existe muito mais coisas ocultas do que coisas não ocultas. Vamos começar pelo universo. O universo, o conceito que o homem tem de universo, ele está constantemente sendo revisado. Desde a antiguidade, quando o modelo do universo era um modelo de geocentrismo, em que a Terra, todo o universo, todos os astros, todas as estrelas, tudo girava em torno da Terra, depois passou pelo heliocentrismo, depois se descobriu a Via Láctea, depois se descobriu que na realidade a Via Láctea era apenas uma galáxia no meio de 200 milhões de galáxias, e no universo não há separatividade, tudo se interpenetra. A compreensão ela vai gradativamente migrando, sempre do simples até o mais complexo. Então o universo antes era encarado como algo estático e na realidade depois o Hubble desenvolveu o conceito do universo dinâmico, o universo que se expande. E na realidade o universo é algo que a própria ciência tenta explicar e ainda não consegue explicar. Ela consegue, no máximo, dar uma ideia da dimensão do material, em que a Terra é um grãozinho de poeira no meio de um conjunto todo que se perde. Então, na realidade, o universo, mesmo o universo físico, aquele que é captado estudado pela ciência, captado por instrumentos extremamente sensíveis, como radiotelescópios, como telescópios espaciais, esse universo é um imenso desconhecido. A matéria que compõe o universo, que é a matéria bariônica, a matéria composta pelos átomos, ela representa apenas 4% do universo, sendo que a ciência ela conhece 2% e os outros 2% ainda estão para ser descobertos. Um segundo constituinte do universo, isso daqui é o modelo adotado pela ciência, é o universo da matéria escura, que se sabe que existe pelas suas manifestações, mas a ciência não consegue explicar o que é a matéria escura. E finalmente, que representa 22% do universo. E o terceiro componente do universo é a energia escura, que se sabe menos ainda o que é. Sabe apenas que ela é responsável pela expansão do universo. Então nós temos 72% mais 22%, que dá 94%, mais 2 aqui, 96% do universo físico ainda é oculto. A própria ciência, e a parte da física é a parte da ciência mais avançada da explicação do universo, ela tem um modelo chamado supersimetria. E numa publicação da Scientific American, há cerca de um ano e pouco atrás, saiu uma reportagem de capa que fala: se a supersimetria não se consolidar, cientistas devem buscar outra explicação para o universo. Ou seja, atualmente se usa um modelo que ainda não consegue ser totalmente explicado. E a única coisa que se sabe é que o universo é algo que está constantemente mudando. Tudo muda a cada segundo. O próprio Heráclito é um filósofo pré-socrático, ele já falava: nada é permanente exceto a mudança. Ou seja, a única
coisa que é permanente, que se sabe que existe, é a mudança. Pegando um exemplo, como a parte visível e a parte invisível, é o iceberg. O iceberg é uma montanha de gelo, normalmente um bloco grande de algumas dezenas ou centenas de metros, que ele tem a parte visível, que fica acima da superfície do mar, boiando. Mas tem a parte mergulhada, a parte imersa, que representa 9/10 do tamanho do iceberg. Inclusive o Titanic, quando ele afundou, quando o casco dele foi rasgado, ele na realidade ele não se chocou com a parte visível do iceberg, mas com a parte submersa. Então, por analogia, nós temos, isso daqui poderia ser comparado com o concreto, o visível, o material e o objetivo. E tudo isso é a parte oculta de qualquer coisa. No próprio, analisando o nosso ego, que é composto do consciente e do inconsciente, que o Freud revelou na doutrina, nos ensinamentos, na pesquisa dos ensinamentos dele, ele comparou com o lado com o iceberg, o lado visível e o lado invisível. Então, na parte visível nós temos os nossos pensamentos, as nossas sensações, as nossas reflexões, tudo aquilo que nós temos é consciente. Você quer dar arroz? Não? Posso continuar? Tá. E a parte invisível do iceberg, aquele que fica debaixo da água, no nosso inconsciente ele poderia ser representado pelas nossas emoções. A maioria das nossas emoções, elas têm razões ou têm origem que nós não conhecemos, pelas nossas fantasias, pelos nossos desejos, pelos nossos recalques, compulsões, fugas, agressividade. Então a gente vê que o nosso inconsciente, ele tem muito mais componentes do que o nosso consciente. Então, por exemplo, nós podemos acessar o nosso... Aqui é a nossa personalidade, a forma como nós nos vemos, e aqui está o nosso inconsciente pessoal, que nós só temos acesso a ele através do sonho, da psicoterapia, da meditação, do autoconhecimento, da introspecção, da oração, da intuição. E o Jung, como psiquiatra, ele inclui um terceiro componente, que é o inconsciente coletivo, que pode ser comparado com o mar que envolve todo o iceberg, que é o eu coletivo, o eu que engloba na realidade todo o inconsciente da humanidade. Também nós temos dois componentes que fazem parte do nosso eu, que é a personalidade e a individualidade. A personalidade é aquilo que nós conhecemos de nós, mas é uma máscara, vem do próprio grego persona. Tirando a máscara, fica um vazio, aparentemente um vazio que nós não conhecemos, mas é o nosso verdadeiro eu. Então,
nós continuamos com todas as dúvidas existenciais que ocuparam a humanidade durante todos esses anos, desde a época dos primeiros filósofos. As 3 perguntas: quem sou eu, de onde vim e para onde vou? Essas 3 perguntas a ciência tenta responder, a filosofia tenta responder e a religião tenta responder, cada uma baseado no seu conjunto de conhecimentos ou crenças. E uma forma também de tentar entender é através da famosa frase do São Tomé. Ver para crer, quando ele, que era um dos apóstolos de Cristo, quando Cristo, após a crucificação, ressuscitou, ele precisou colocar o dedo na chaga para comprovar que realmente era Cristo. E será que nós podemos confiar nos nossos sentidos para acreditar? A nossa percepção do mundo material se dá através de 5 antenas, ou 5 instrumentos, que são os nossos sentidos físicos: a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar. Se nós não tivermos esses 5 sentidos, nós vamos ter a menor compreensão do mundo material. E apesar de todas as informações, todo o conhecimento que nós desenvolvemos a partir desses 5 sentidos, recebendo as impressões do mundo físico, elas são falhas e incompletas. Na realidade, todas elas mandam sinais para o nosso cérebro, e é o nosso cérebro que interpreta esses sinais. Tudo é subjetivo, e as imagens que nós temos, elas se encontram apenas no nosso cérebro. Então, as imagens visuais que nós formamos, a nossa memória olfativa, a nossa memória gustativa, tudo isso, na realidade, é algo que está no cérebro, não fora dele, não é uma coisa objetiva, é algo que o organismo, na realidade, introjetou. Para dar um exemplo, nós sabemos pela física que no mundo físico existe o espectro eletromagnético, que seria, na realidade, todo aquele conjunto de radiações emitidas pelo Sol e que nos atinge. Então começa com uma frequência baixa, passando por frequências muito baixas, depois ondas de rádio, depois micro-ondas, depois entra na faixa do visível, depois ultravioleta, raio-x, raio gama e raios cósmicos. Toda essa radiação está nos atingindo, mas nós conseguimos apenas perceber daqui até aqui através dos olhos. Tudo que está para cá está na faixa do ultravioleta, que nós não enxergamos, e tudo que está para cá está na faixa do infravermelho, que nós também não enxergamos. Então isso mostra como é como se a gente estivesse vendo o mundo material, o mundo físico, através de uma fresta. É só uma pequena quantidade das radiações que nós conseguimos observar. Fazendo uma comparação da nossa visão com a visão animal. A cobra, por exemplo, ela consegue enxergar a radiação infravermelha que nós não enxergamos.
Então a cobra no mato, no hábitat dela, se ela vê um rato, um camundongo, um roedor, ela vê com esse formato, avermelhado e amarelado. Se ela vê o homem, as partes mais quentes ficam vermelhas e as outras partes amareladas. Ela consegue ver essas imagens ou formar essas imagens quando na realidade nós olhando não conseguimos ver nada. Pois não. Daquele slide anterior, aquela faixa de trás lá, por exemplo, micro-ondas, elas são no campo visual, elas não são auditivas? Não, por isso mesmo. Ali nós mostramos apenas o visual. Depois, com o auditivo, nós pegamos uma outra frequência. Cada um pega uma determinada frequência. Mas elas são todas a mesma... Não, as ondas sonoras têm uma frequência diferente. A águia, por exemplo, voando a 2.000 metros de altitude, ela consegue um roedor, que é a presa dela. E nós, a uma distância muito menor, não conseguimos ver nada. Então, isso mostra como é que a nossa visão é limitada. Ela cumpre o propósito da nossa fase evolutiva. Nós enxergamos aquilo que nós precisamos enxergar, mas na realidade existe muito mais. Audição. A audição é um outro, também é uma energia vibratória que tem uma frequência de 20 até acima de 20 mil hertz, em que o ouvido humano ele só consegue pegar essa frequência de 20 até 20 mil. São sons que nós ouvimos. Acima disso é o ultrassom. Então o ultrassom, por exemplo, o morcego consegue captar e nós não conseguimos captar. O morcego ele se guia e desvia dos obstáculos através de ultrassons que ele emite. O ultrassom atinge o objeto, volta, ele capta aquele som e vai emitindo aqueles gritos. E quando a gente vê um morcego voando, é um voo silencioso. Na realidade, ele está gritando e ouvindo nessa frequência. A baleia, por exemplo, ela ouve no infrassom. Então tem o canto da baleia que ela se comunica com outras espécies, o ser humano também não consegue pegar. Então a gente vê como é que mesmo aquilo que nós ouvimos também é precário. O nosso olfato ele perde longe para o olfato de um cachorro. O cachorro ele cheira tudo. Por quê? Porque ele tem um olfato 30 vezes mais apurado do que o olfato humano. Então isso mostra que na realidade nós estamos muito mal servidos. Aqui dá um exemplo de como é que nós formamos imagens no nosso cérebro. Então, essa pessoa está vendo uma xícara, essa xícara na realidade ela emite ondas luminosas, ondas visíveis. Essas ondas visíveis passam pelo olho, vão até o fundo, até a retina. Na retina, essa energia luminosa é transformada numa energia elétrica que, através do nervo óptico, vai até o cérebro. Só que nós somos dois olhos, então nós formamos duas imagens no cérebro. E o cérebro, num trabalho de interpretação e composição, ele pega essas imagens e forma uma imagem só. Por isso que nós só estamos vendo uma imagem, não duas imagens, apesar de nós termos dois olhos. Quando nós falamos em maçã
a gente imagina uma maçã com uma cor vermelha, com determinado formato, com uma determinada textura, com determinado cheiro e com determinado gosto. Na realidade, são tudo imagens diferentes que nós temos no cérebro, e na hora que nós recebemos a palavra maçã, existe uma composição da memória, onde tem o cheiro com o sabor, com a imagem e com a textura. Então é assim que nós captamos o mundo físico, aquele mundo que nós falamos que não é oculto. E aí vamos entrar no ocultismo. O que é o ocultismo? O ocultismo não tem nada a ver com magia, nem magia negra, nem magia branca. O ocultismo, ele estuda os mistérios da natureza e o desenvolvimento de poderes latentes do homem. Ou seja, ele estuda aquilo que ainda não faz parte do nosso conhecimento. E o oculto está fora do poder dos sentidos. Na teosofia, o sobrenatural não existe. O que existe é uma ordem desconhecida de fenômenos. Algo que a gente não consegue explicar, que chama de milagre ou de algo fantástico, mistérios, mas são apenas conhecimentos que nós ainda não estamos preparados para receber. E à medida que, pelo desenvolvimento, pela evolução, nós formos nos capacitando, nós vamos recebendo esse tipo de informação. O ocultismo é o conhecimento não revelado que um dia vai ser revelado. Ele apareceu em diversas fases da história. A primeira vez que ele apareceu foi no Egito Antigo, na época do Hermes Trismegisto. Foi o primeiro grande ocultista que surgiu. Na Idade Média, o ocultismo apareceu sob a forma de alquimia. E no século XIX, ele surgiu, voltou novamente através da teosofia. E nas grandes religiões, o ocultismo também existe. Então, no islamismo, nós temos o sufismo. O sufismo é o lado esotérico do islamismo, onde se estuda o lado oculto. No judaísmo existe a Cabala, que também é o lado esotérico do judaísmo. E no cristianismo existem os mistérios ou o cristianismo primitivo. Diz que quando Jesus, dos 30 até os 33 anos, pregava, passava a mensagem, ele se comunicava de duas formas com as pessoas, com os seguidores dele. Com o povo em geral, ele passava a mensagem dele através das parábolas, que eram histórias de fundo moral relacionadas com o cotidiano. E para o círculo restrito dele, que eram os 12 apóstolos, ele se comunicava através dos mistérios, os grandes mistérios. Então isso mostra também que mesmo nas grandes religiões, nas religiões de massa, também tem o lado oculto. A teosofia ela tem 3 objetivos. O terceiro objetivo dela vai de encontro ao estudo do oculto, que é investigar as leis não explicadas da natureza e os poderes latentes do homem. Ou seja, é um trabalho de busca da verdade e de busca do conhecimento, tanto observando o macrocosmo como o microcosmo. Alguns exemplos do lado oculto que existem das coisas. Do Sol, por exemplo, que é o nosso astro principal, que tudo depende do Sol. O Sol,
ele emite 3 tipos de energias, e são 3 tipos de energias diferentes que uma não pode ser convertida na outra. A primeira é a energia eletromagnética, que é o calor, que é a luz, é aquela parte do Sol que nós sentimos. O segundo, que é o prana, ou energia vital, é aquela energia que nós absorvemos, que todo organismo vivo absorve para se manter vivo. É aquela energia que faz com que as células funcionem, é a energia que é responsável pelo metabolismo, por todo o funcionamento harmônico do corpo. Existe uma terceira energia, que é a energia Kundalini, ou fogo serpentino, que é uma energia extremamente poderosa, que só é utilizada pelos yogis, quando eles praticam o yoga, a meditação, no processo de ativação dos chakras. Então a gente vê que o Sol, que é tão familiar para nós, ele tem 2 componentes ocultos e um componente não oculto. O prana, que é a segunda energia vital, é aquela energia que nós aspiramos quando nós respiramos, é a energia que entra pelo nosso chakra esplênico, ou a energia que nós adquirimos também quando nós comemos um vegetal fresco ou uma fruta fresca. Mas também não temos percepção dessa. Essa energia vital também é usado, por exemplo, na impostação de mãos. Então, no passe espírita, no tratamento espiritual, no reiki, na cura prânica, é o tipo da energia que é utilizada para transferir de uma pessoa para outra. O nosso corpo, que nós conhecemos ou pensamos que conhecemos tão bem, ele também tem um corpo sutil. Então, além do corpo físico, nós temos mais 5 corpos que nos envolvem, como se fossem diferentes camadas, só que eles são totalmente interpenetrados. No sânscrito, eles também são chamados de koshas, que é o campo de frequência de vibração. Eles têm diferentes funções, e é onde existe a passagem de energia de um corpo para outro. Por exemplo, a acupuntura, ela utiliza muito essa energia, trabalhando com os canais energéticos, que também nós não vemos, mas que existe numa quantidade muito grande, talvez da ordem de 50 a 100 mil. E tem os centros de energia, que são aqueles rodamuinhos energéticos, que nós temos 7 principais também localizados no nosso corpo. Esse também é o lado oculto do nosso corpo. Aqui dá uma ideia da localização dos chakras principais. Cada um deles tem uma determinada função, a maioria deles localizados, alinhados com a coluna vertebral. Toda a energia prânica entra nesse chakra esplênico, que fica na altura do baço, e depois ela é distribuída para os diferentes chakras. Aqui dá uma ideia do funcionamento dos chakras, a energia sendo captada e sendo distribuída. Isso daqui ocorre o tempo todo, tanto no estado de vigília como no estado do sono. E aqui nesse outro diagrama, aqui mostra a energia Kundalini no yoga, quando ele consegue despertar o Kundalini, que é uma energia
adormecida que fica localizada no nosso chakra básico, que fica aqui atrás na altura do cóccix, e essa energia ela vai subindo, vai atingindo, vai ativando os diversos chakras, tanto no movimento de subida como no movimento de descida, levando ao despertamento espiritual e à iluminação, que mostra a parte invisível, a parte oculta das nossas energias, dos nossos nadis, que é onde essa energia corre, que varia de 72 a 340 mil. E aqui onde ficam os meridianos que a acupuntura utiliza para descongestionar energias paradas. Aqui é uma representação dos 5 corpos que nós temos. Além do físico, nós temos o corpo etérico, que é onde circula a energia vital. Depois temos o corpo astral, que é onde estão os nossos sentimentos e nossas emoções. Depois temos o corpo mental, onde estão os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, as nossas memórias e a razão. Depois temos o corpo causal, que é onde está a nossa memória, aliás, o nosso pensamento abstrato. Depois temos o corpo búdico e o corpo átmico. Então nós somos todo esse conjunto, na realidade, interpenetrado. Esses 3 corpos principais formam a personalidade, aliás, o físico, o duplo etéreo, o astral e o mental formam a personalidade, que é aquela parte que morre de uma encarnação para outra, começando pelo físico até chegando no mental. E nós temos o causal, que é aquele corpo que nos acompanha nas sucessivas encarnações. Pode ser comparado com aquele conjuntinho, as mariúscas dos russos de madeira, em que um boneco menor vai sendo colocado dentro de um boneco maior. É como se nós fôssemos também um conjunto desse tipo. Que dá uma outra ideia também dos diversos corpos, né? O físico, que é responsável pela anatomia e fisiologia, o etérico, energia, o astral, emoções, e o mental, pensamentos concretos. Esse daqui também é o corpo imediato, o corpo físico. Também nós não temos conhecimento dele, pelo menos uma consciência. Ele tem esse formato parecido com o nosso corpo físico, e ele é responsável pela saúde e pela harmonia do organismo, é onde circula toda a energia. E quando ocorre a morte física, algumas horas depois, esse corpo, esse duplo etéreo, ele se desprende do corpo físico. Então, aquelas aparições que surgem, pode surgir em velório, então pode surgir no cemitério, é a decomposição do duplo etéreo, que também está morrendo logo em seguida. Temos um outro corpo mais sutil ainda, que é o corpo astral, que ele, toda noite, quando nós dormimos, ele se separa do nosso corpo físico, porque ele não precisa de reposição de energia, ele não precisa de repouso, mas ele continua ligado ao nosso corpo físico. Então aqui ocorrem separações no sono, pode ser num desdobramento consciente, pode ser na viagem astral ou na própria morte. Só que a diferença é que na própria morte, esse cordão aqui, ele se rompe.
Então, esse retorno que ocorre sempre quando o corpo físico acorda, quando a pessoa morre, ele simplesmente não tem como retornar. Aquela experiência da quase morte, que existe em diversos relatos e inclusive estudos científicos também, é uma experiência em que clinicamente o corpo já foi dado como morto, mas esse cordão ainda permanecido e o corpo astral que tinha se separado volta novamente para o corpo físico. Isso também é algo que ocorre durante as cirurgias, durante a anestesia, existe uma separação de corpos. Tudo isso é o lado oculto do nosso ser. Ondas, pensamentos. Quando nós pensamos, nós emitimos radiações. E essas radiações, essas ondas, essas vibrações, elas se irradiam como ondas em torno de nós. Então, o fenômeno da transmissão de pensamento é uma onda pensamento que vai de um cérebro até um outro cérebro. O cérebro ele é uma verdadeira usina de energia, tanto assim que no eletroencefalograma aparecem as medições das variações de potencial que ocorrem nas diversas regiões do cérebro, mas o eletroencefalograma não tem nada a ver com a onda pensamento, são de natureza completamente diferente. Aqui dá uma ilustração de transmissão de pensamento. E essa transmissão de pensamento, ela não tem distância física para ocorrer. Pode haver uma transmissão de pensamento entre duas pessoas que estão em lados opostos da Terra. As formas pensamento, os clarividentes, que nem o Charles Leadbeater, que tinha essa qualidade, eles conseguiam ver as formas pensamento. São formas astrais que se formam em torno da cabeça de quem pensa. E elas têm uma cor, elas têm um formato e elas têm uma determinada nitidez. Então, se nós tivermos, dependendo da qualidade do pensamento, são emitidos diferentes energias. Por exemplo, a egrégora é um conjunto de formas pensamento. Numa igreja que existe uma comunhão de pensamento, de orações, de rituais, se forma uma verdadeira, como se fosse um conjunto, um buquê de formas pensamento em cima dos templos e dentro dos templos. Numa reunião de trabalho, no local profissional, por exemplo, mostra que quando se discute junto e se foca o mesmo objetivo, essas formas de pensamento elas ganham força. Se a pessoa pensa individualmente, tem uma determinada dimensão. Se ela pensa em conjunto com outras pessoas, ela ganha uma dimensão muito maior. Isso mostra a eficiência de reuniões bem conduzidas, de reunião de brainstorming, reuniões de criatividade. Na natureza, existe o lado oculto também, que são os 4 elementos, que já foram mencionados, inclusive, pelos filósofos pré-socráticos. É a terra, a água, o ar e o fogo.
E existem os espíritos da natureza que são elementais, que são seres ou astrais ou seres mentais, não são seres físicos, que eles habitam esses 4 reinos da natureza. Na água é um tipo, no ar é outro, no fogo é outro e na terra é outro. E apesar de fazer parte da fantasia, das histórias infantis, são entidades que realmente existem, mas é um mundo à parte. Eles, inclusive, adquirem um formato humano também, numa escala normalmente reduzida, mas eles evitam o contato com o homem. O homem, na realidade, cria uma certa repulsa neles, porque como eles seguem as vibrações da natureza e o homem é um grande predador, ele ataca a natureza, esses seres aqui, eles evitam o homem. Exemplos: no fogo existem as salamandras, na água existem as ondinas, na terra, principalmente em grutas, cavernas, os gnomos, e no ar as fadas ou silfos. Existe um livro escrito por um teósofo que tem a capacidade da clarividência, eu esqueci o nome do livro, mas ele trata de todas essas entidades através da observação direta por clarividência. Então, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. A própria Terra é um organismo pulsante, um organismo que tem vibração e tem energia. Tanto assim que a bússola, ela mostra a influência do campo eletromagnético que envolve a Terra. Ele adquire uma determinada orientação. E o magnetismo existe em todas as coisas. Existe o magnetismo positivo, existe o magnetismo negativo. E nós sentimos, apesar da gente não ver esses magnetismos, nós sentimos eles. Por exemplo, quando nós compramos uma roupa num brechó e colocamos, nós estamos recebendo impressões das vibrações do dono anterior, porque quando existe um contato prolongado de uma pessoa com objetos, esses objetos eles acabam captando a energia, a vibração da pessoa. Locais onde normalmente o magnetismo é negativo, em hospitais. Ninguém se sente bem indo no hospital. Quando nós vamos no hospital, mesmo para visitar um ente querido, quando nós saímos do hospital, nós temos a sensação que houve uma perda de energia. Ruínas, por exemplo, é um lugar de baixa energia. Imagine aquelas cidades históricas na Síria que estão sendo bombardeadas, cobertas de ruínas, como é que ficaram? O cemitério também é um lugar de energia muito negativa. Se recomenda não ir no cemitério a passeio, só em casa, assim, e mesmo assim o ideal é buscar um tipo de proteção antes de entrar no cemitério, porque a energia é muito negativa. Em matadouros, em abatedouros, em açougues, a vibração também é uma vibração pesada. A gente sente quando entra no açougue, é diferente de entrar numa confeitaria. A gente entra no açougue, parece que tem algo assim
incomodando. Exemplo de magnetismos positivos, relíquias, que normalmente são objetos de uso pessoal de grandes entidades que passaram aqui pela Terra. Existem relíquias de diversos chamados santos da Igreja Católica, existem relíquias de Buda que têm assim uma energia muito forte, né? Cristais. O cristal, ele, quando magnetizado, ele também tem a capacidade de armazenar energia positiva. Os famosos amuletos que as pessoas usam para se proteger, se eles forem magnetizados por pessoas que têm essa habilidade, eles também passam assim uma energia positiva. As grandes catedrais, aquelas catedrais que têm séculos de existência, elas também armazenam muito magnetismo positivo. Aqui no Brasil nós temos poucas catedrais assim antigas. Na Europa tem a Notre Dame, tem o Vaticano, tem a Catedral de Colônia, que só para ser construído levaram 900 anos. Vocês imaginem a energia que foi colocada por todos aqueles obreiros que trabalharam para levantar aquela catedral. E naquela época, na Idade Média, os obreiros eram voluntários, não eram contratados que simplesmente cumpriam uma jornada de trabalho, era um trabalho de doação de energia, o trabalho de construção de templos e de catedrais. Onde existe um lado oculto muito grande é nas liturgias, nas cerimônias religiosas. O Geoffrey Hodgson, ele tem um livro que ele fala sobre o lado oculto do culto cristão. Mostra dentro do cristianismo cada um dos sacramentos e o lado oculto que existe. Então, o incenso que é utilizado, ele passa uma determinada vibração. A hóstia, o próprio altar, a água fluidificada, a água benta, tudo isso são energias que passam um magnetismo muito forte. Naturalmente, depende de quem celebra a cerimônia. Tem que ser um sacerdote que tem domínio de todo esse lado oculto também. Ele não pode celebrar uma cerimônia de uma forma burocrática ou apenas protocolar. Ele tem que realmente vivenciar toda a etapa do culto. Os ruídos também têm o seu lado oculto. Por exemplo, o latido do cachorro. O latido do cachorro, além do som físico, ele também passa uma energia etérea e uma energia astral. Por isso que o latido do cachorro incomoda tanto. Ou então, quando o cachorro começa a ficar agressivo, parece que tem alguma coisa nos incomodando. O gato, os ruídos urbanos, por exemplo, os automóveis, uma britadeira, tudo isso traz uma vibração que traz o lado oculto também. Dos rituais, o Leadbeater, ele descreve que um ritual numa igreja que é conduzida da forma como tem que ser conduzida, a energia que vibra ali, ela não só
fica dentro da igreja, mas ela chega a afetar toda a vizinhança. Não quer dizer que é positivo ou negativo, carga forte. Desculpa. Um ritual não significa ser positivo ou negativo, ele é uma carga forte. Desculpa, não entendi. Um ritual, ele não significa que seja positivo ou negativo, mas sim uma carga forte. O ritual ele tem os dois lados, né? O lado objetivo e o lado subjetivo. O objetivo é aquilo que a gente lê, por exemplo, que a gente ouve. E o objetivo são as energias que são mobilizadas e que envolve todo mundo. Isso não quer dizer que todo ritual tem esses dois componentes. O papel do sacerdote é muito importante, a formação não é trabalho para amador, é trabalho para realmente quem foi preparado para isso e quem tem a energia adequada também para fazer esse trabalho. É que nem trabalho numa casa espírita, depende muito da formação moral, da condição física do médium, o tipo de energia que ele está passando. Não é uma coisa automática. A natureza, ela tem também o lado oculto dela. Então, o bem-estar, por exemplo, que nos proporciona o barulho da onda, o ruído da onda. É uma sensação assim de muita paz, né? Já uma tempestade, ela também tem uma energia oculta que mobiliza, mexe muito com o nosso inconsciente, com coisas que vêm de outras existências. O vento passando através de um bosque, através de árvores, também provoca uma determinada sensação. O canto de um passarinho normalmente, se fosse possível a gente captar toda aquela energia que ele transmite. E a gente perde muito pensamento, a gente perde muito tempo tentando entender o que deveríamos sentir. Então, muitas vezes nós somos racionais demais quando deveríamos contrabalançar também com o sentimento, porque afinal das contas, isso é uma coisa que nós vamos ver na semana que vem, o nosso corpo mental e o nosso corpo astral, eles estão juntos, ou seja, não existe pensamento sem sentimento e não existe sentimento sem pensamento, são duas coisas que trabalham juntas. Uma frase do Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe: aqui há um segredo que não pode ser mais simples. Só com o coração se pode ver bem. A essência é invisível para os olhos. Então aqui está sintetizado o lado oculto, que na realidade é aquilo que nos atinge muito mais do que o lado não oculto. Um outro pensamento do Teilhard de Chardin: nós somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Ou seja, nós somos humanos de vez em quando, somos espíritos sempre. E para finalizar, um outro pensamento para reflexão do Saramago. Perguntaram para ele: como podem homens sem Deus serem bons? E ele respondeu: como podem homens com Deus serem tão maus? E foi isso que
nós temos a intenção de mostrar. O lado oculto, na realidade, é um lado ainda não revelado, não é nada misterioso, e é algo que, à medida que vai ocorrer na evolução espiritual, o lado oculto vai ser incorporado no nosso conhecimento também, assim como se a gente for verificar a evolução das civilizações, muitas coisas que eram misteriosas, o próprio raio, por exemplo, o índio não sabe o que é um raio, ele acha que é manifestação do Deus, do Tupã. E durante muito tempo toda a humanidade também achava que o raio era algo sobrenatural, e no entanto a física depois explicou que na realidade é apenas uma descarga elétrica que vai de uma nuvem para o solo ou vice-versa. Então tudo vai sendo revelado à medida que nós vamos nos capacitando para incorporar essas verdades. Então, fica aberto para perguntas, pois não. Então, Ricardo, é bastante importante esse fato de que a pessoa, ao participar de um grupo onde existe uma ritualística, ou então mesmo um sacerdote ou uma pessoa instruída naquele ritual, que ele preserve essa honradez, né? Ele precisa dessa pureza porque o ritual ele tem os seus elementos, inclusive ligados ao campo dos devas, né? Então isso é tão assim lúcido para Lidbiter, por exemplo, que ele disse que sendo bispo da Igreja Liberal, ele falou que até em alguns momentos onde o sacerdote ele talvez não seja tão purificado assim, aquela energia dela, tudo que daquela egrégora, né, ela passa pelo aquele campo, né, e atinge todas as pessoas de uma forma purificada, né? Então, quando a gente está participando de um grupo assim, é importante que os pensamentos sejam purificados, né? Para essa egrégora sempre aumentar e ser purificada também. Importante essa influência, né, de cada um. Exato. Então isso mostra que, na realidade, quem participa de um ritual não participa passivamente, mas participa ativamente através de uma atitude receptora, mas ao mesmo tempo com pensamentos elevados para servir de transporte para... Uma sinergia, aquela energia, né, ela atinge as pessoas ao redor, ao município, ao estado e assim por diante, né? Então há uma interação entre as forças das pessoas e dos devas, né, que estão por trás das ritualistas. O Lidbiter, ele... Só um instantinho, só para complementar. O Lidbiter, ele foi um reverendo da igreja anglicana e depois, inclusive, ele desenvolveu os dois lados, tanto o lado ocidental como o lado oriental. E como ele era clarividente, ele conseguia observar o que ocorria nos rituais que ele celebrava como bispo da igreja, né? A pergunta é a seguinte, falando em egrégora, num centro espírita, por exemplo, a gente fala dos mentores da casa, etc. Os seres que estão desencarnados, digamos assim, eles fazem parte da egrégora também? Como é que faz parte disso?
essa energia da egrégora com nós e outros seres? Assim, eles participam dessa energia mental da egrégora? Como que é? Bom, eu não conheço o suficiente assim no movimento, no ritual espírita para falar, porque no espiritismo existem, vamos dizer, muitas manifestações, né? Tanto manifestações elevadas, como também a própria reunião, ela também atrai outras entidades. Então, pode atrair determinados elementais, pode atrair determinadas formas de pensamento que se fazem passar também por espíritos, e na realidade não são espíritos. Então, eu não sei como separar as manifestações verdadeiras das pseudo-manifestações que também pode ocorrer num centro espírita. Eu acho que depende muito da qualidade, da pureza do médium, daqueles que conduzem o trabalho. Por exemplo, um Chico Xavier, que era um médium de alto desenvolvimento, ele tinha essa capacidade de estabelecer contatos com o plano astral. E com isso também ele provavelmente atraía mentores de uma estatura mais elevada. Tanto assim que a obra que ele escreveu, 400 e tantos livros, sendo uma pessoa de formação básica, elementar, é porque ele realmente recebia entidades assim que passavam. Agora, se isso for feito num ambiente em que existe egoísmo, que existe inveja, que existe outros sentimentos baixos, provavelmente aí se atrai entidades mais inferiores também, que nem formas de pensamento, formas astrais. Então, eu acho que não dá para colocar como regra. Como? Mas de qualquer forma elas influenciam, então, de uma maneira positiva ou não, elas acabam influenciando. Bom, acaba atraindo, mas é sempre a regra da similaridade. Se eu tenho pensamentos elevados, eu atraio vibrações positivas, circunstâncias favoráveis. Se eu tiver vibrações negativas, começa a dar tudo errado, eu atraio coisas que estão em afinidade com aquele estado que eu estou vibrando. Então, acho que fica... É que nem na própria missa católica, depende muito da qualidade do sacerdote, da preparação que foi feita, o resultado que vai ser conseguido ou não. Pois não, Antônio. Na teosofia, no espiritismo ou outra linha de espiritualismo, ele acredita que o espírito, entidades paranormais, na qual a teosofia não aceita a paranormalidade, regem que os espíritos têm mais poder de olhar nós do que nós a eles. E na teosofia é uma outra linha. Explica que nós, sim, podemos ir até eles. Então, no espiritismo, eles acreditam que nós temos mentores, pessoas que estão olhando para nós, que sabem mais que nós. E, na verdade, a teosofia não é nada disso. A teosofia, ela fala o contrário. Nós somos trabalhadores, somos espíritos, temos mais condições de entender. A teosofia, ela vai buscar. O espiritismo, eles acreditam que os espíritos que regem na teosofia é diferente. A maioria
vamos dizer, das maioria não, mas em algumas religiões, as entidades que mais são atraídas são as entidades que estão no plano astral. Quer dizer, o plano astral é aquele plano que está um pouquinho acima de nós. Pessoas que já faleceram, são entidades, todas aquelas entidades do mundo astral, e no mundo astral também tem 7 subdivisões, as mais inferiores e as mais superiores, mas a maioria das entidades, por exemplo, quando um parente se comunica, um parente falecido se comunica com alguém que está vivo, é alguém que está localizado no plano astral, porque quando ele passa para um plano superior, o plano mental, ele já não tem mais contato com os seres que estão encarnados. Então, essa tendência de achar que o outro mundo é muito parecido com ele. Porque os anjos, você pode ver feito a eles como fosse bonito. Então, a filosofia ela é diferente. Com isso. Ela não assimila muito. O ser humano ele acha que todos os programas dele que tem que fazer um paralelo com outras entidades. Como você falou, muitas entidades dessa existe uma variedade muito grande de entidades, né? Tem, por exemplo, além dos espíritos da natureza que nós vimos que podem interferir, tem os devas, que são chamados anjos, né? O anjo da guarda, que na realidade mas são entidades que não são vamos dizer, da linhagem humana, né? Eles são de uma cadeia evolutiva separada. Posso fazer uma colocação? Como? Fazer uma colocação? Não entendi. Tá. Posso fazer uma colocação? Experiência minha, uma vidente que eu conheço. Quando tem algum centro, algum falecente, bem concentração muito boa e tal, a energia que corre no círculo, ela tem cores. Sabia? Ela tem cores. Quando se quebra esse círculo, é porque não está bem trabalhado esse círculo. Harmonizado. Bem harmonizado. Então, ela existe cores circulando naquele. Tanto que tem uma circulação. Não é anti-horário. Essa parte eu não conheço, mas é uma egrégora, não deixa de ser uma egrégora também, que a somatória. Várias cores muito bem claras para o mundo inteiro. Obrigado, Lúcio. Esses negócios que tá passando na praia, uma vez você explicou na palestra, tá passando uns fiapinhos no olho, é por uma de vista ou o que é? Não entendi. Uma coisa quando você está andando assim na praia, tudo tem aquele negócio, umas coisinhas, falta de vitamina. Esse daí não, é o chamado prana, né? Porque o prana, ele não é a luz do sol, ele sai do sol, a energia vital, mas o formato dele, vamos dizer, o culto dele é de glóbulo, é como se ele fosse formado por, acho que 5 átomos utéricos. Então, em determinadas condições, você consegue ver o prana. Quando você está na praia, num dia ensolarado, num dia azul, você olha para cima do horizonte e você vê uns glóbulos assim que vêm descendo. Aquilo lá é o prana. Ou então, quando você está num bosque que tem aqueles raios de luz passando entre as árvores, você vê como se tivesse um movimento, é o prana também. Então, em determinadas condições assim, nós, os não clarividentes, conseguimos
enxergar, assim como o próprio duplo etéreo também, em determinadas condições dá para ver, mesmo não sendo clarividente. Por exemplo, se a gente olhar para uma pessoa que está no fundo da sala e fizer um olhar meio desfocado, a gente observa que tem uma névoa envolvendo, principalmente a cabeça, que é a parte mais fácil de visualizar, uma névoa esverdeada, azulada, que é o duplo etéreo, que é aquele corpo físico mais sutil, né? O corpo energético que nos envolve. Então tem coisas assim que em determinadas condições especiais dá para observar. Pois não. Tenho uma dúvida, eu não sei nem como formular a pergunta, mas espero que vocês me entendam. Assim, eu pratico uma religião também, que ela consiste de egrégor e de rituais, inclusive, onde a gente faz práticas bem parecidas com as práticas druidas e xamânicas, porque nós lidamos com os elementais, né, da natureza. Então nós buscamos da melhor maneira possível respeitá-los e tudo mais. Só que nós também temos a nossa crença em Deus, mas também no seu lado feminino, né? E que eles são representados muitas vezes como uma centelha. Então tem aquela coisa de darem nomes para essas centelhas, para representar cada sentimento, cada vibração que Deus passa. E muitas vezes, até muitas pessoas acreditam, eu inclusive também, que Deus ele tem a sua... Deus ele não é desse mundo mesmo, né? Muitas pessoas até chamam ele de extraterrestre, ele não é desse mundo. Então eu queria saber o que a teosofia pensa sobre essas ramificações de Deus e sobre a questão de também ligarem deuses aos outros planetas, igual os deuses astronautas. Bom, uma pergunta difícil aí de responder, mas a primeira parte que você falou que trabalha com elementais, espíritos da natureza, tem diversas religiões que trabalham com espíritos da natureza. Por exemplo, o xamanismo. O xamanismo ele está muito próximo assim da natureza e faz trabalhos assim fortes, né? Uma outra corrente, que é a corrente Wicca, que entre aspas chama de bruxaria, mas na realidade elas trabalham com forças da natureza também. O próprio pajé das nossas tribos, aí o Dorival, que conhece bem esse lado, os pajés eles têm um longo aprendizado, não é apenas uma questão de aplicar apenas plantas medicinais, mas existe todo um ritual de preparação com energias ocultas. Eu não conheço. Agora, com relação à intervenção divina, a intervenção divina realmente, Deus ele está num plano bem diferente do nosso. O que nós temos aqui é o lado manifesto da divindade, né? E cada espírito, na realidade, ele é uma centelha divina que é irradiada, que é projetada para a Terra. O que a gente poderia dizer é que o universo ele funciona de acordo com as leis universais. Então poderíamos dizer que Deus criou as leis universais, que são aquelas que regem o universo. Agora, como intervenção, o que nós podemos fazer é numa oração atrair energias positivas, mas
não uma intervenção divina que já é um plano assim muito mais distante, né? Posso comentar uma coisa? Quando a gente conversa e fala Desculpa, não estou ouvindo direito. Quando a gente fala sobre Deus, assim, no momento, é muito importante a gente denominar o que seria Deus para fazer uma média. Porque muitas vezes Deus para uma pessoa é um intervencionista, para outras pessoas Deus são as leis físicas. Então, quando a gente se conversa sobre Deus, a gente tem que fazer uma média do que a gente vai falar. De uma força que está exercendo, nós estamos sendo exercidos, aquilo que existe uma força que está sendo intervencionista na gente, ou é uma coisa de eu acho que senão a pessoa pensa que Deus é uma coisa, né, aquele personagem, e aí tira onde Deus seria outra. Se você tentar descrever Deus, você tem que usar uma palavra, e toda palavra é reducionista, então não tem definição, não tem conceito, não tem palavras, simplesmente Deus está acima de qualquer definição, de qualquer entendimento. Nós estamos num plano que nós não temos alcance para o conceito de Deus. Nós podemos sentir, mas não mais do que isso. Tentar entender, tentar definir, é uma distância muito grande. É a mesma coisa que você está no plano de duas dimensões e tentar entender a terceira dimensão. Quer dizer, é algo que está fora da tua dimensão de entendimento. Então, é preferível a gente se apegar no manifestado, no nosso papel, no nosso dharma, no nosso script de vida, que é algo muito mais próximo, né? Porque esse campo realmente é Tem algumas religiões que tentam explicar, dar uma definição de Deus. O Espiritismo fala em infinitamente bom, O que é infinitamente? Você já está usando uma palavra que não significa absolutamente nada. Então, não dá para definir. Não tem. É algo que... Agora, nós temos dentro de nós a centelha divina. Então, nós temos uma ligação